Nessa videoaula, nós vamos estudar as posições relativas entre duas ou mais retas no plano. Então, qual é o nosso intuito? O nosso intuito aqui é, dadas duas ou mais retas no mesmo plano cartesiano, que a gente consiga classificar a posição relativa entre essas retas. Bem, vamos lá então. Vou começar então pela definição, Pela definição do que vai ser objeto de nosso estudo. Nós denominamos de posição relativa entre duas retas, pode ser duas ou mais, a posição que tais retas podem ocupar entre si no plano cartesiano. Então, quando a gente estuda a posição relativa entre retas, nós estamos estudando as posições que elas podem ocupar entre si. Continuando então, a seguir nós veremos tais posições e como que a gente pode classificar essas posições em relação aos coeficientes angulares e lineares. Porque a gente vai perceber que existe uma certa influência dos valores dos coeficientes angulares e lineares com as posições relativas das retas. Vamos lá então. O primeiro caso que eu quero citar é o caso de duas retas paralelas. Então vamos considerar duas retas paralelas no mesmo plano. Consideremos aqui uma reta R e consideremos aqui uma reta S paralela à reta R. Primeiro vamos então lembrar o que são duas retas paralelas. Duas retas são paralelas quando elas não se cruzam. Então, na prática, duas retas são paralelas quando elas não coincidem, mas estão na mesma direção. Você percebe que as retas R e S, elas não coincidem, mas elas estão na mesma direção. Elas não se cruzam, por isso que elas são ditas retas paralelas. O que eu quero chamar a atenção? Se a gente puder observar, a gente vai perceber que a reta R, ela forma um certo ângulo com o eixo X, esse ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa. Beleza. De maneira totalmente idêntica, a reta S ela vai formar o mesmo ângulo alfa que a reta R forma com o eixo X. Ou seja, duas retas paralelas, elas formam com o eixo X o mesmo ângulo, a mesma inclinação. Bem, mas vamos traduzir um pouco. Se a inclinação é a mesma, o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, também vai ser o mesmo. Então, o que nós vamos ter? Para o caso de duas retas paralelas, o coeficiente angular da primeira é igual ao coeficiente angular da segunda. Ou seja, M1 é igual a M2. Isso é a primeira característica que a gente pode observar quando nós temos duas retas paralelas. Mas vamos continuar. Nós sabemos que onde a reta corta o eixo Y é o valor do coeficiente linear. Então, o que nós temos? Aqui onde a reta R corta o eixo Y, eu tenho o N1, que é o coeficiente linear da primeira reta. E onde essa reta corta o eixo Y, no caso agora a reta S, é o N2. Então nós temos o N1, onde a reta R corta o eixo Y, e o N2, onde a reta S também corta o eixo Y. O que a gente pode perceber? Essas duas retas, elas cortam o eixo Y em valores diferentes. Como elas cortam o eixo Y em valores diferentes, em pontos diferentes, então nós temos que N1 é diferente de N2. Ou seja, o coeficiente linear da primeira reta é diferente do coeficiente linear da segunda reta. Bem, estas são as condições que nós devemos observar para que duas retas sejam paralelas no plano. Vamos lá repetindo. Quando nós temos duas retas paralelas no plano, elas têm o mesmo coeficiente angular, então M1 é igual a M2, e elas têm diferentes coeficientes lineares, então N1 é diferente do N2. Bem, no caso de duas retas paralelas, você representa dessa forma: R, essas duas barras na vertical, S. Essas duas barras na vertical quer dizer paralelo. Então, nós temos que R é paralelo à reta S. Bem, dependendo do livro que vocês podem encontrar, que vocês podem estar utilizando, essas duas barras que representam o paralelismo, elas podem ser barras inclinadas também. Existem autores que consideram o símbolo do paralelismo como as duas barras inclinadas. Mas isso é só questão de notação, não muda em nada. Beleza. Falamos sobre o caso de duas retas paralelas, falaremos agora sobre o caso de retas coincidentes.
Para isso, então, vamos considerar um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, consideremos a reta R. E além da reta R, vamos considerar a reta S. Só que percebam que essa reta S ela é uma reta especial. Por quê? Porque ela coincide exatamente com a reta R. Eu apenas coloquei ela um pouco mais grossa para poder a gente visualizar melhor. Mas se lembrem que reta não tem espessura. Isso é só uma representação gráfica. Bem, então quando nós temos duas retas coincidindo em todos os pontos, nós temos o que a gente chama de retas coincidentes. Então, nesse segundo ponto, as retas R e S são coincidentes. Bem, o que a gente pode observar? Essas retas elas vão formar um mesmo ângulo alfa com o eixo x. Por quê? Porque se elas coincidem, elas têm a mesma inclinação. Se elas formam o mesmo ângulo alfa com o eixo x, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Lembrem que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Se o ângulo é igual, a tangente também vai ser igual. Beleza, então, retas coincidentes, os dois coeficientes angulares são iguais. E o que eu posso afirmar sobre os coeficientes lineares? Vamos lembrar que os coeficientes lineares, eles são onde a reta corta o eixo y. Se as retas coincidem, elas vão cortar o eixo y no mesmo ponto. Então, nós temos que os coeficientes lineares também são iguais. Ou seja, duas retas são coincidentes quando elas têm o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Bem, e como é que você representa retas coincidentes? Como é que você escreve que R é coincidente a S? Em geral, você utiliza esses três tracinhos de igualdade para representar a coincidência. Então, você teria que a reta R é coincidente com a reta S. Beleza. Então, o que nós temos até então? Retas paralelas possuem coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares diferentes. Retas coincidentes possuem coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares também iguais. Bola para frente, vamos agora para retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Preste atenção na definição. São retas que se cruzam em um ponto. Então vamos tomar aqui, por exemplo, a reta R. Vamos tomar aqui uma reta S, de tal maneira que essas duas retas se cruzam em um ponto. Por se cruzarem em um ponto, elas são ditas concorrentes. Beleza, e o que eu posso afirmar sobre essas retas? Vamos imaginar o seguinte. Vamos considerar que o ângulo que a reta R forma com o eixo x é um ângulo alfa. Desse modo, o ângulo que a reta S forma com o eixo x é um ângulo diferente, é um ângulo beta. Por que ele é um ângulo diferente do ângulo alfa? Porque percebam que essas retas, para elas se cruzarem, elas têm que ter inclinações diferentes. Como elas têm que ter inclinações diferentes, então elas vão ter ângulos diferentes com o eixo x. Beleza, aí você já sacou a questão da história, né? Se essas retas possuem ângulos com o eixo x diferentes, então obrigatoriamente elas terão coeficientes angulares diferentes. Então o que nós temos? Quando eu tenho duas retas concorrentes, ou seja, quando eu tenho duas retas que se cruzam, os coeficientes angulares dessas duas retas serão diferentes. Aí você me pergunta, mas Fagner, e os coeficientes lineares? Depende. Não há uma coisa segura para se afirmar sobre os coeficientes lineares, não. Isso no caso de retas, como eu falei, concorrentes. Se essas retas se cruzarem fora do eixo y, em um ponto fora do eixo y, elas terão coeficientes lineares diferentes. Já se elas se cruzarem em um ponto sobre o eixo y, elas terão coeficientes angulares iguais. Então percebam que os coeficientes lineares, né? Se eu tiver falado angulares, me corrijam aí, por favor. Os coeficientes lineares de duas retas concorrentes, eles não têm assim uma regularidade. Os coeficientes lineares de retas concorrentes, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes. Só repetindo, eles serão iguais quando a reta se cruzar sobre o eixo y e eles serão diferentes quando a reta se cruzar fora do eixo y. Bem, e como é que eu represento duas retas que são concorrentes? Eu represento com esse x estilizado.
Esse x estilizado, o x aí do símbolo de multiplicação, na linguagem de retas, ele representa retas concorrentes. Então, eu estou escrevendo aí no caso que a reta R é concorrente com a reta S. Pessoal, basicamente, nós temos essas três posições relativas entre duas retas. O caso que nós vamos ver logo em seguida, o caso de retas perpendiculares, ele é um caso particular de retas concorrentes. O que eu quero dizer com isso, com caso particular? Eu quero dizer que todas as retas que são perpendiculares entre si, elas são, na verdade, concorrentes também. Perpendiculares, na verdade, é um tipo de retas concorrentes. Mas que tipo de retas concorrentes? Retas perpendiculares são aquelas retas concorrentes que o ângulo entre elas é um ângulo de 90 graus. Então, elas são ditas perpendiculares entre si. Para a gente entender esse conceito, vamos tomar aqui um plano cartesiano, vamos tomar aqui uma reta R e vamos tomar agora uma reta S. De modo que a reta R se cruza com a reta S e se cruza formando um ângulo de 90 graus. Percebam, elas são concorrentes, por quê? Porque elas se cruzam, mas elas são mais do que concorrentes. Elas são um caso particular, elas são perpendiculares, porque elas não se cruzam de qualquer jeito, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Beleza, vamos lá. O que eu posso afirmar sobre retas perpendiculares? Eu posso afirmar que elas possuem coeficientes angulares diferentes, porque a inclinação dessas retas é diferente. Eu posso pegar aí a reta R, ela tem uma inclinação alfa com o eixo x. Já se eu observar, por exemplo, a reta S, ela vai ter uma inclinação beta com o eixo x totalmente diferente. Como elas possuem inclinações diferentes, ângulo de inclinações diferentes, e nós sabemos então que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, então elas vão possuir coeficientes angulares também diferentes. Então o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Beleza, falado isso, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter a questão do perpendicularismo. O que acontece de especial quando duas retas são perpendiculares? Porque o fato de terem coeficientes angulares diferentes, as que são apenas concorrentes também têm. Observem isso. Quando nós tivermos duas retas perpendiculares, o coeficiente angular da primeira ele vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda. É isso que caracteriza o perpendicularismo entre duas retas. Duas retas são perpendiculares quando o coeficiente angular da primeira for menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda. E aí você me pergunta, e os coeficientes lineares? Do mesmo jeito do caso de concorrência, certo? Os coeficientes lineares, nada dá para a gente afirmar sobre eles. Os lineares serão diferentes quando as retas se cruzarem fora do eixo y e serão iguais quando as retas se cruzarem sobre o eixo y. Bem, mas será que tem alguma notação especial para representar perpendicularismo? Tem sim. Para a gente dizer que as retas R e S são perpendiculares, a gente coloca esse T de cabeça para baixo. Esse T de cabeça para baixo, ele quer dizer perpendicular. Então, eu estou dizendo que a reta R é perpendicular à reta S. E, acima de tudo, vamos lembrar, retas perpendiculares são um tipo de reta concorrente. Ou seja, toda reta perpendicular é também concorrente. Aprendam isso. Vamos agora fazer alguns exemplos para a gente ver em que esses tópicos que nós explicamos são utilizados. O primeiro exemplo. Determine a posição relativa entre as retas de equações 6x mais 7y mais 3 igual a 0 e 12x mais 14y menos 21 igual a 0. O que você vai fazer? Vamos pensar um pouco e perceber que dá para a gente classificar a posição relativa entre duas retas comparando os coeficientes angulares e lineares. Ok, mas o que eu faço para comparar esses coeficientes? Vamos lembrar que esses coeficientes eles existem apenas nas equações reduzidas. Então a gente vai reduzir essas duas equações. Quando eu reduzir as duas equações, eu observo o valor dos coeficientes e comparo.
Vamos lá então. Para o caso aí da reta de equação 6x mais 7y mais 3 igual a 0, para eu poder então reduzir essa equação, eu vou ter que isolar o y. Então eu escrevo 7y é igual a menos 6x menos 3. Pego o 7 que está multiplicando, passo dividindo. Então o y é menos 6 sobre 7, que multiplica o x, menos 3 sobre 7. O que nós vamos ter com isso? Nós vamos ter então que o coeficiente angular da primeira reta, que eu chamo de M1, é menos 6 sobre 7, que é o valor que multiplica o x. E o coeficiente linear da primeira reta, que eu chamo de N2, é menos 3 sobre 7, que é o termo independente. Façamos a mesma coisa com a outra reta. A reta de equação 12x mais 14y menos 21 igual a 0. Do mesmo jeito, o nosso intuito é isolar o 14y, na verdade isolar o y, né? Então você escreve 14y é igual a menos 12x mais 21. Passa o 14 dividindo, então o y é menos 12 sobre 14x mais 21 sobre 14. O que eu faço? Esse menos 12 sobre 14 eu vou simplificar por 2 e vai ficar menos 6 sobre 7. Então nós temos que o y é menos 6 sobre 7x mais o 21 sobre 14, eu simplifico por 7, dá 3 sobre 2. Dessa forma nós temos que o coeficiente angular da primeira reta, na verdade da segunda reta, o M2, é menos 6 sobre 7 e o coeficiente linear da segunda reta é 3 sobre 2. Beleza, determinamos os 4 coeficientes, os 2 angulares, os 2 lineares. Para quê? Agora eu vou comparar. Comparando, você percebe que o coeficiente angular da primeira reta é igual ao coeficiente angular da segunda reta. Ou seja, M1 é igual a M2. Ainda comparando, você percebe que o coeficiente linear da primeira reta, o N1, é diferente do N2, que é o coeficiente linear da segunda reta. Aí é só você parar um pouco e pensar. Qual é o tipo de reta que eu tenho quando os coeficientes angulares são iguais e os lineares são diferentes? Você vai perceber que são casos de retas paralelas. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos duas retas que são paralelas no plano. Vamos para o segundo exemplo. Qual a posição relativa ou qual a posição da reta R1 de equação 2x menos y mais 5 igual a 0 em relação à reta R2 de equação 5x mais 2y menos 10 igual a 0? Bem, do mesmo jeito que a gente fez no item anterior. Vamos então obter a equação reduzida dessas retas para que a gente possa, a partir daí, encontrar os seus coeficientes. Eu pego a reta 2x menos y mais 5 igual a 0. Para isolar o y, eu escrevo menos y é igual a menos 2x menos 5. Troco o sinal de todo mundo e a gente tem que y é igual a 2x mais 5. Disso, o que nós percebemos? Nós percebemos que o coeficiente angular da primeira reta, o M1, ele é igual a 2. E percebemos ainda que o coeficiente linear, que é o N1, vale 5. Vamos então agora para a reta R2 e fazer o mesmo cálculo, né? A equação dela, 5x mais 2y menos 10 igual a 0. Para isolar o y, eu jogo o 5x e o menos 10 para o outro lado. Então vai ficar 2y é igual a menos 5x mais 10. Passo 2 dividindo, então o y é menos 5 sobre 2, que multiplica o x, mais 10 sobre 2. 10 dividido para 2 dá 5, então o y é menos 5 sobre 2x mais 5. O que eu tenho aqui? Eu tenho a partir daqui que o coeficiente angular da segunda reta é menos 5 sobre 2. É o valor que nós temos multiplicando o x. E o coeficiente linear da segunda reta é menos 5. Beleza, agora nós vamos comparar. Quando você compara os coeficientes angulares, 2 e menos 5 sobre 2, você percebe que eles são diferentes. Beleza, coeficientes angulares diferentes, nós temos duas hipóteses. Eu já sei que essas retas são concorrentes, mas será que elas são também perpendiculares? É uma dúvida que a gente deve tirar. Lembrem,
Toda vez que os coeficientes angulares forem diferentes, as retas são concorrentes. Isso aí não resta dúvida. Mas existe um tipo de reta concorrente que é também perpendicular. Como é que eu tiro essa dúvida para saber se ela é também perpendicular? Eu vou ter que testar. Como é que eu testo? Lembrem que eu falei para vocês que quando nós temos duas retas perpendiculares, o M1 é menos 1 sobre o M2. Então eu vou testar essa igualdade e vou ver se eu chego numa sentença verdadeira. Se eu chegar numa igualdade verdadeira, é porque as retas são perpendiculares. Agora, se eu chegar numa igualdade falsa, é porque as retas não são perpendiculares, serão apenas concorrentes. Vamos lá testar. O M1 ele vale 2, é igual a menos 1 sobre o M2, que é menos 5 sobre 2. Menos e menos dá mais, então você tem 2 igual a 2 quintos. Por que 2 quintos? Se lembrem que esse 1 em cima da fração, ele apenas quer dizer o inverso. Então, se eu tenho 1 em cima de 5 sobre 2, eu quero o inverso de 5 sobre 2. Invertendo 5 sobre 2, eu tenho 2 quintos. O que eu cheguei? Qual foi a igualdade a que eu cheguei? Eu cheguei na igualdade que diz que 2 é igual a 2 quintos. Será que isso é verdade? É claro que não. A gente chegou numa sentença falsa. E por que nós chegamos numa sentença falsa? Porque essas duas retas não são perpendiculares. E eu testei para ver se elas eram perpendiculares. Qual é a conclusão a que chegamos? Essas retas, elas são apenas concorrentes. Elas não chegam ao caso de perpendicularismo. O exemplo 3, parecido com os anteriores. Classifica a posição da reta R1 de equação 3x mais 3y menos 6 igual a 0 em relação à reta R2 de equação x mais y menos 2 igual a 0. Do mesmo jeito dos casos anteriores, a gente vai ter que fazer a reduzida de cada equação para depois comparar os coeficientes. Se eu pego a equação 3x mais 3y menos 6 igual a 0, reduzindo, eu terei que 3y é igual a menos 3x mais 6. Passo 3 dividindo, então o y é menos 3 sobre 3, que multiplica o x, mais 6 sobre 3. Pessoal, menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Menos 1x eu coloco apenas menos x. Então fica y é igual a menos x mais 2, já que 6 dividido para 3 dá 2. Ok, se o y é menos x mais 2, então agora vamos interpretar o valor desses coeficientes. O M1, que é quem multiplica o x, é menos 1. E o N1 é 2. Vamos então agora para a reta R2. A sua equação é x mais y menos 2 igual a 0. Para isolar o y, eu jogo o x e o menos 2 para o outro lado com o sinal trocado. Então vai ficar y é igual a menos x mais 2. O que você percebe então? Multiplicando x tem menos 1. Então nós temos que o M2 vale menos 1. Ou seja, o coeficiente angular da segunda reta vale menos 1. E o N2, que é o coeficiente linear da segunda reta, vale 2. Identificado os 4 coeficientes, vamos então comparar. Comparando, você percebe que o M1 é igual ao M2 e o N1 é igual ao N2. Aí você vai pensar, qual é o caso que nós temos coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares também iguais? Pessoal, esse é o caso de retas coincidentes. Então, no exemplo 3, nós temos duas retas que elas são coincidentes entre si. Bem, para a gente escrever que as retas são coincidentes, a gente já sabe que é só colocar os 3 sinalzinhos de igual, representando aí o coincidente. O exemplo 4. Consideremos as retas R1 e R2 de equações. A reta R1, a equação dela, x mais 5y menos 35 igual a 0. E a reta R2, a sua equação, 3x mais ky menos 27 igual a 0. Determine o valor de k para que R1 e R2 sejam concorrentes. Vamos lembrar. Para que duas retas sejam concorrentes,
elas devem ter coeficientes angulares diferentes. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo calcular o coeficiente angular das duas retas. Quando eu tiver o coeficiente angular das duas retas, eu imponho a condição de que eles têm que ser diferentes, para elas serem concorrentes. E aí, claro, com isso a gente consegue encontrar o valor do K. Vamos lá, né? Para poder calcular o valor do coeficiente angular da primeira reta, eu tenho que transformar ela na equação reduzida. Então você pega x mais 5y menos 35 igual a zero. Para isolar o y, eu escrevo 5y é igual a menos x mais 35. Ou seja, eu passo agora o 5 dividindo, então o y é menos x sobre 5 mais 35 sobre 5. 35 sobre 5 dá 7, a gente sabe disso. E esse menos x sobre 5, eu escrevo como menos 1 sobre 5, que multiplica o x. Qual é a conclusão para nós a partir dessa equação reduzida? Nós temos que o coeficiente angular da primeira reta é menos 1 sobre 5. É isso que vai me interessar. E o coeficiente linear da primeira reta, que não me interessa, mas eu vou dizer, é 7. Vamos então para a segunda reta. Na reta R2, para eu poder encontrar a sua equação reduzida, se eu sei que 3x mais ky menos 27 é igual a zero, então eu posso isolar o y dizendo que ky é igual a menos 3x mais 27. Passa o k dividindo, então o y é menos 3 sobre k, que multiplica o x, mais 27 sobre k. O que é que eu chego, ou a que conclusão cheguei? Eu concluí que o coeficiente angular da segunda reta é menos 3 sobre k. E o coeficiente linear dessa segunda reta é 27 sobre k. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou impor a condição. Eu quero que as duas retas sejam concorrentes. Para que as duas retas sejam concorrentes, nós devemos ter o M1 diferente do M2. É isso que a gente vai fazer aqui. Se o M1 tem que ser diferente do M2, vamos substituir. O M1 é menos 1/5, ele tem que ser diferente do M2, que é menos 3 sobre K. Eu posso cortar os sinais de menos para poder facilitar. Ficou 1/5 diferente de 3 sobre K. Faça produto dos meios pelos extremos. Uma vez K dá K, tem que ser diferente de 5 vezes 3 dá 15. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Para que a gente tenha duas retas concorrentes, nesse exemplo 4, nós devemos ter obrigatoriamente o K diferente de 15. Se porventura o K for igual a 15, essas retas não serão concorrentes. Aí você me pergunta, elas serão o quê? Bem, para o caso do K ser igual a 15, as duas retas serão paralelas, porque elas teriam também coeficientes lineares diferentes. Aí elas seriam paralelas. Mas bola para frente. Quinto exemplo. Dadas as retas R1 de equação menos x mais 2y mais 3 igual a zero e R2 de equação ax menos 2by menos 6 igual a zero, determine os valores de A e B para que essas retas sejam coincidentes. É bem idêntico ao quarto exemplo, só que agora eu vou trabalhar com a coincidência de retas. Vamos lá. Inicialmente eu vou determinar a equação reduzida de cada reta para que eu possa então retirar os seus coeficientes. Para a reta R1, eu tenho menos x mais 2y mais 3 igual a zero. Se eu for isolar o y, vai ficar 2y é igual a x menos 3. Passo 2 dividindo, então o y é x sobre 2 menos 3 sobre 2. Esse x sobre 2 eu escrevo como sendo 1 meio vezes x. Então nós temos que o y é 1 meio vezes x menos 3 sobre 2. A que conclusão a gente chega? A gente conclui que o coeficiente angular da primeira reta é 1 sobre 2 e o coeficiente linear dessa primeira reta é menos 3 sobre 2. Vamos então para a segunda parte. Vamos agora para a reta R2. Vamos pegar a equação dela, ax menos 2by menos 6 igual a zero. E para a gente poder isolar o y, eu escrevo que menos 2by é igual a menos ax mais 6.
Passo o menos 2b dividindo, então o y é menos a dividido por menos 2b, que multiplica o x, mais 6 dividido por menos 2b. O que eu vou fazer? Trabalhar os sinais e simplificar. Na primeira fração, menos e menos dá mais. Então nós temos que o y é igual a sobre 2b, que multiplica o x. Na segunda fração, mais com menos dá menos. Aí você simplifica o 6 e o 2 por 2. Vai ficar então 3 sobre b. Reduzida esta equação, eu posso observar que o coeficiente angular da segunda reta, quem multiplica o x, é a sobre 2b, e o coeficiente linear da segunda reta, termo independente de x, é menos 3 sobre b. Aí vamos lá. O que eu faço agora? Eu quero que essas duas retas sejam coincidentes. Para um pouquinho e pense. O que é necessário para que duas retas sejam coincidentes? O coeficiente angular delas tem que ser igual e o coeficiente linear delas também tem que ser igual. Isso é a condição que eu devo impor para que duas retas sejam coincidentes. Vamos começar pela igualdade entre os coeficientes lineares. Se o n1 tem que ser igual ao n2, então o n1 é menos 3 sobre 2, tem que ser igual ao n2, que é menos 3 sobre b. Eu posso cortar os sinais, então 3 sobre 2 é igual a 3 sobre b. E agora? Agora eu faço produto dos meios pelos extremos. 3 vezes b dá 3b, igual a 2 vezes 3, que é 6. Se 3b é 6, então b é 6 dividido para 3, ou seja, o b é 2. Então nós já sabemos, se eu quero que essas retas sejam coincidentes, o b tem que ser 2. Pessoal, mas não basta uma condição para a reta ser coincidente, não. Não basta a igualdade dos coeficientes lineares. Os coeficientes angulares também têm que ser iguais. Então, se o m1 tem que ser igual ao m2, vamos lá. O m1 é 1 sobre 2. Tem que ser igual ao m2, que é a sobre 2b. Bem, mas a gente já sabe que o b é 2. Então, substitui o b por 2, vai ficar que 1 sobre 2 é igual a a sobre 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, né? Então, 1 sobre 2 é igual a sobre 4. Faz produto dos meios pelos extremos. 2 vezes a dá 2a, igual a 1 vezes 4, que é 4. Bem, se 2a é igual a 4, então a é 4 dividido para 2, portanto, a igual a 2. Ou seja, para que essas duas retas sejam coincidentes, o a tem que ser igual a 2 e o b tem que ser igual a 2. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre a posição relativa entre duas retas no plano cartesiano.